Olá pessoal, meu nome é Gabriel Ponce, eu sou professor da Unicamp e um dos organizadores da Olimpíada de Matemática da Unicamp. Nesse vídeo eu vou resolver com vocês a questão 4 do nível alfa do simulado 2 aplicado este ano na UMO. A questão 4 diz o seguinte: na figura a seguir sabe-se que o ângulo ADP mais duas vezes o ângulo PDC é igual ao ângulo BCP mais duas vezes o ângulo PCD, que é igual a 180 graus, e que o comprimento de AD é 1 cm, o comprimento de PD é 2 cm, o comprimento de PC e de BC são 3 cm cada, e o exercício nos pede para calcular o comprimento do lado AB e o ângulo ABC, que seria esse ângulo cujo vértice é o vértice B. Tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, que é bem padrão, é colocar as informações na figura, né? As informações do enunciado na figura. Então, o lado AD nós sabemos que vale 1, tem 1 cm de comprimento, o lado PD tem 2 cm de comprimento, o lado BC tem 3 cm de comprimento e o lado PC também tem 3 cm de comprimento. A nossa ideia vai ser o seguinte: uma vez que esse ângulo aqui, nesse ângulo no A, é de 90 graus, a gente vai fazer um triângulo retângulo nessa figura, estendendo os lados AD e o lado BC. Então, esses dois lados, AD e BC, a gente vai estender e eles vão se encontrar num ponto que eu vou chamar de Q. Esse triângulo AQB é um triângulo retângulo e a nossa ideia vai ser tentar usar relações nesse triângulo retângulo para calcular o lado AB e o ângulo do vértice B. Okay? Então, vou deixar essa figura aqui do lado. Então, observa que eu estendi os lados, né, e chamei de Q essa interseção desses dois lados. Agora, eu vou dar alguns nomes aqui para os ângulos, só para facilitar a nossa notação. Então, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, né, o ângulo DCP, e esse ângulo aqui embaixo de beta. Tá? Então, essas condições do enunciado, que eu repeti aqui em cima, em particular, essa segunda equação, ela está dizendo o quê? Está dizendo que o BCP, que é o beta, então, a primeira já está dizendo que beta mais duas vezes o ângulo PCD, que eu coloquei como alfa, a soma disso é 180 graus, certo? Mas a gente sabe também que se eu pegar a soma de alfa mais beta, mais esse ângulo que eu vou colocar amarelinho aqui em cima, vamos chamar ele de gama, a soma de alfa mais beta mais gama também tem que ser 180 graus, certo? Então, eu sei também que 180 graus é alfa mais beta mais gama, certo? Bom, beta está dos dois lados da equação, né? Então, a gente pode cortar. E aí eu tenho 2α é igual a alfa mais gama. Passando o alfa para o outro lado, a gente conclui que alfa é igual a gama. Tá? Então, na verdade, esse gama, né, esse ângulo amarelinho aqui em cima, ele é a mesma coisa que alfa. Tá? Então, eu vou só colocar isso na figura. Ó. O gama, na verdade, ele é a mesma coisa que o alfa. Porque a gente acabou de demonstrar isso. Vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado da figura agora. Então, vamos chamar esse verdinho aqui, por exemplo, de θ. E aí, esse de baixo aqui, né, adjacente a esse θ, vamos chamar ele de eta. E vamos chamar esse ângulo de cima, deixa eu marcar ele aqui em outra cor. Então, esse ângulo de cima é, por exemplo, psi. Tá? Então, a gente sabe, né, da mesma forma que o psi mais o θ mais o eta é igual a 180 graus, mas a condição do problema, né, essa condição aqui, já nos diz que ADP mais duas vezes PDC também tem que ser 180 graus. Bom, o ângulo ADP, na minha anotação, é o eta, né? Então, 180 é a mesma coisa que eta, que é o ADP, mais duas vezes o ângulo PDC, que seria esse ângulo aqui, PDC, que é o θ. Então, mais duas vezes θ, certo? E aí, o argumento é praticamente o mesmo que na anterior, né?
nós temos o eta dos dois lados e eu passo o θ para o outro lado, a gente conclui que psi é igual a θ, certo? Então, se eu voltar aqui na figura, esse ângulo psi aqui de cima, ele é a mesma coisa que θ, tá? Então, eu vou só fazer aqui embaixo o desenho do triângulo QCD, separado aqui, só para ficar mais claro. Esse triângulo QCD, a gente acabou de ver que os ângulos internos deles são, então esse daqui é alfa, esse outro ângulo aqui dessa base é θ, e claro, aí o ângulo de cima teria que ser 180 menos θ menos alfa, certo? Mas o importante é nós compararmos esse triângulo QDC com esse triângulo PDC, tá? Então, se você observar bem, esses dois triângulos, ambos têm ângulos θ, alfa e, consequentemente, o terceiro 180 menos essa soma. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes. Além disso, eles dividem o lado CD. Então, esse lado é em comum desses dois triângulos. Ou seja, pelo caso ângulo, lado, ângulo, né? Porque nós temos este ângulo em comum, aí o lado e o próximo ângulo também em comum, o próximo ângulo adjacente a esse lado. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, nós sabemos que o triângulo QDC tem que ser congruente ao triângulo PDC, tá? Em particular, os lados eles têm que ter a mesma medida, né? Portanto, o lado QD, o comprimento do lado QD, tem que ser igual ao comprimento do lado PD, que já era de 2 centímetros, e o comprimento do lado QC tem que ser igual ao comprimento do lado PC, que era 3 centímetros, de acordo com o enunciado, tá? Então, vou marcar aqui na figura rapidinho. A gente conseguiu calcular esse lado aqui, e vimos que ele vale 2 centímetros, e conseguimos calcular esse daqui também, e vimos que ele vale 3 centímetros, tá? Ou seja, se a gente olhar para o triângulo retângulo AQB, nós temos agora dois lados desse triângulo, né? Porque o lado AQ vai ser a soma de AD mais 2, e o AD nós sabemos que vale 1, e o lado BQ vai ser a soma de BC, que é 3, mais CQ, que é 3. Ou seja, esse triângulo retângulo tem hipotenusa de tamanho 6, que seria esse lado QC, que é 3, mais o CB, que é 3. Então, a hipotenusa vale 6. E o lado AQ tem comprimento 1, que é o comprimento do lado AD, mais 2, que é o comprimento de DQ, ou seja, esse cateto vale 3 centímetros. Então, eu tenho um triângulo retângulo, onde um dos catetos vale 3, tem comprimento 3 centímetros, e a hipotenusa tem comprimento 6 centímetros, tá? Com isso, a gente consegue calcular o lado AB, o comprimento do lado AB, simplesmente usando Pitágoras. Então, vou limpar aqui para usar o Pitágoras. Então, o que acontece é que no slide anterior, a gente tinha calculado esse comprimento, né? Vimos que ele vale 6, e esse comprimento, vimos que ele vale 3. Então, por Pitágoras, sabemos que AB quadrado mais AQ ao quadrado tem que ser igual a BQ quadrado. E aí a gente só substitui os valores, então disso deve seguir que AB quadrado mais AQ ao quadrado, então AQ vale 3, então AQ quadrado é 9, tem que ser igual a BQ quadrado, que é 36, ou seja, AB tem que ser raiz de 27. 27 é a mesma coisa que 3 vezes 9, então a gente pode simplificar um pouquinho essa raiz e escrever como 3 raiz de 3, certo? Então, conseguimos calcular o comprimento do lado AB, ele vale 3 raiz de 3 centímetros. Para terminar, nós vamos calcular esse ângulo ABC, vamos chamar esse ângulo de X, por exemplo. Bom, a gente pode calcular esse ângulo usando o seno, né? Então, o seno de X
nós sabemos que é o cateto oposto, que no caso é AQ, sobre a hipotenusa, que é BQ. O cateto oposto vale 3, a hipotenusa vale 6, então esse seno vale meio. E aí basta que nós lembremos daquela tabelinha do seno, cosseno e tangente dos ângulos fundamentais, né? O ângulo que tem o seno correspondente a meio é o ângulo de 30 graus. Portanto, o x tem que ser 30 graus. Certo? E isso conclui a resolução da questão 4 do nível alfa do simulado 2. Espero que vocês tenham gostado. E com certeza vão surgir novas soluções. Toda vez que a gente coloca uma questão de geometria, existem várias soluções possíveis, né? E os alunos sempre nos surpreendem com soluções que muitas vezes a gente não tinha pensado. Então eu espero que vocês tenham gostado e que também vocês tenham se divertido procurando talvez soluções alternativas dessa questão. Então nós ficamos por aqui e até a próxima.